Hoje eu quero falar com você sobre essa câmera aqui, ZV-E2 ou Mark II, como alguns têm chamado. Uma câmera que veio para ser atualização da Sony ZV-E10, só que a Sony ZV-E2 teve algumas atualizações, algumas bem interessantes, bem importantes para o audiovisual, e eu quero falar um pouquinho sobre isso e principalmente, será que essa câmera ainda esquenta como a ZV-E10 Mark I esquentava? Porque agora ela faz 4K 60 frames, uma coisa que a ZV-10 não fazia, mas que nesse corpinho aqui você é capaz de fazer 4K 60 em 10 bits. Mas será que esquenta? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Quando a Sony anunciou a ZV-10 II, muita gente achou que era só uma atualização cosmética, mas eu fui para a rua para testar de verdade. Gravação externa, 4K, 60 quadros por segundo, 15 minutos direto com sol forte. Mas e aí? Será que deu bom ou será que ela aqueceu e desligou? Muita gente tem tido uma certa dúvida de até onde consegue utilizar essa câmera, mas eu vou te mostrar um pouquinho do que essa câmera é capaz de fazer nesse vídeo. Esse é o primeiro episódio da série onde eu vou colocar a ZV-E2 à prova. Não é somente falando a especificação técnica, sim, é importante isso, mas o teste real, o teste na vida real, no dia a dia, é extremamente importante para quem pretende investir um valor que aqui no Brasil não é um valor tão baixo. Apesar dessa câmera ser considerada uma câmera de entrada, ela passa dos R$ 6.000, R$ 5.000, e isso não é um valor assim tão baixo para que a gente não venha a ter cuidado na hora de fazer esse investimento. Eu usei muito a ZV-10 por bastante tempo, ela sempre foi a minha câmera B. Eu uso nos meus trabalhos uma FX30, que é essa câmera que está me filmando, porém eu sentia falta de ter uma câmera B que se aproximasse da qualidade da FX30, mas que eu não precisasse colocar tanta prova assim. Afinal, a FX30 eu sempre gravei em áreas externas, campanhas publicitárias, campanhas de moda, às vezes na praia, com o sol bem quente. E a ZV-1 eu sempre usei em ambientes mais controlados, como uma câmera B, como um segundo take, uma outra posição. Porém, eu tinha uma certa dificuldade de ajustar isso na pós, apesar que é possível fazer, mas tinha uma certa dificuldade de ajustar um pouquinho na pós, estava gravando em 10 bits com uma câmera, 8 bits com outra câmera, então eu estava procurando uma câmera B que atendesse essas especificações, e a ZV-10 II, ela atendia totalmente, afinal eu encontrei ela com um preço bem mais acessível, e a câmera que se assemelha a ela seria a 6700, que para mim já é uma câmera que está muito perto da FX30 em relação a valor. Eu já investiria numa outra FX30 se fosse esse o caso. Porém, como câmera B, a nova ZV ela atendeu todos os pré-requisitos que eu precisava. Porém, eu precisava entender, será que o 4K 60, que às vezes eu preciso utilizar, seria algo que ela iria esquentar tão rápido quanto eu ouvi algumas pessoas falar? E eu testei na prática essa câmera aqui e o resultado me surpreendeu. O primeiro grande avanço dessa câmera aqui é o novo processador e o sensor Bion Z-XR, que trabalha ainda como um sensor APS-C de 26 megapixels, entregando uma eficiência térmica muito maior, por isso que essa câmera aqui tem esquentado menos que a versão dela. Além disso, ela elimina quase todo o efeito, não todo, mas quase todo o efeito de rolling shutter que tinha muito gritante na Mark I. A textura melhorou muito em relação à pele. Agora você consegue utilizar o S-Cinetone, o mesmo padrão de cor que você utiliza na FX30, e uma coisa especial dessa câmera aqui, agora ela grava em 10 bits, então você consegue fazer um color grade, um tratamento de pós muito mais eficiente, muito mais profundo utilizando essa câmera. E além do 4K 60, que aí muda completamente o jogo, principalmente para filmar imagens que você depois quer fazer um slow motion, quer fazer algo mais estético, você poder utilizar o 4K 60 nessa câmera mudou absurdamente tudo. E sim, eu levei essa câmera aqui para o ambiente externo e fiquei gravando ali uns 15 minutos debaixo do sol quente, e agora você vai acompanhar um pouquinho de como foi isso na prática. Galera, então pensa aí, ó, você tá vendo aqui, deixa eu ver se consigo filmar, ó. Eu tô aqui, cara, é 1 da tarde, deve estar uns 35 graus, eu tô filmando aqui, ó. Essa aqui é a imagem do meu celular. Eu tô filmando em 4K 60, ó. A câmera está no sol, meu brother, entendeu? No sol. Vamos ver quanto tempo
ela aguenta sem desligar, tá? Então estamos em 4K 60. Lembrando que não tem nada, cara, não tem nada de diferente. Não coloquei o cooler dela, não fiz nada diferente. 4K 60. Vou deixar filmando e vamos ver quanto tempo que ela aguenta. Lembrando que, família, tá muito sol, solzão, não tem nuvem, não tem nada. E estamos indo aí para 2 minutos. Família, eu tô com dificuldade até de olhar a tela, porque a gente está em 3 minutos e 30, 4K 60, mas tá muito sol, muito sol. Não tem nuvem, então o solzão tá batendo direto aqui na câmera, e ela tá indo aí para os seus 4 minutos sem aquecimento. Aqui a gente já tá indo para 6 minutos e meio de gravação. Cara, tá difícil de eu ficar aqui, para ser sincero. Tá difícil de ficar aqui no sol. Eu já tô suando já, porque a gente não tá em nenhum tipo de cobertura. O sol tá batendo direto na câmera. E 6h55, consegue acompanhar aí? Acho que sim. 7 minutos de 4K 60 na ZV-E10-2. Galera, se liga, eu peguei esse Osmo para mostrar para vocês uma coisa, que o meu iPhone, não sei se vai dar para ver aqui, o meu iPhone acusou alta temperatura. Cara, o iPhone esquentou. Eu tava gravando, tentando me gravar com o iPhone aqui, com alta temperatura, e o iPhone deu ruim, brother, aqui para fazer a gravação, mas a câmera tá aqui, ó. 9 minutos, não sei se dá para você ver bem. 9 minutos e a ZV tá indo. Tô gravando com o Osmo aqui agora, se vocês conseguirem ver um pouquinho, porque o iPhone me abandonou. O iPhone aqueceu e me deixou na mão. Eu acredito que dificilmente você vai precisar gravar mais do que 11 minutos. Então, 11 minutos, 4K 60, dificilmente tu vai precisar mais que isso numa gravação, num take. A não ser que você tá fazendo, pô, tô gravando esportes, aí é outra história, aí você precisa de outra câmera. A gente tá falando de uma câmera considerada uma câmera para vlog, de uma câmera considerada, apesar do seu preço, sim, mas uma câmera de entrada ainda. Então ela não concorre com a FX30, apesar de ter o mesmo sensor, ela não concorre com outras câmeras que são talvez produzidas já pensando nisso. Lembrando, eu não estou usando nem o cooler da Ulanzi, que eu poderia estar usando aqui, seria muito melhor, mas tem 11 minutos de 4K 60 e o vídeo tá gravando de boaça, cara. É isso. E é isso. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários pra gente conversar. Mas eu acredito que o teste está feito. Será que ela aquece? Provavelmente pode ser que em alguns momentos ela vai aquecer sim, mas não foi isso que aconteceu agora, beleza? E é isso. 15 minutos sem desligar, sem aviso de temperatura, e o corpo ficou realmente quente, porque o sol estava batendo diretamente nela, mas como você viu aí, o meu celular, o meu iPhone, ele esquentou, aqueceu e parou de filmar antes da ZV. Então é a primeira vez que eu testei essa câmera no sol mesmo, num ambiente extremamente quente, 35 graus, uma sensação térmica de quase 40, sol batendo direto na câmera, e mesmo assim essa bichinha aqui aguentou firme e forte. Um outro ponto bem positivo dessa câmera aqui é a nova bateria, que é a bateria FZ100, a mesma bateria da FX30, então para mim ajudou demais ter essa bateria aqui nessa câmera, porque eu consigo utilizar as mesmas baterias nas duas câmeras que eu utilizo, sem contar que uma FZ100 numa câmera dessa aqui, a duração da bateria vai ser muito maior do que a FZ50, que era a versão 1 dessa câmera que utilizava aquela bateria menorzinha. Agora com certeza você tem aí bateria para durar pelo menos 1-2 horas direto na sua gravação. Para quem grava horas aí e às vezes precisa estar carregando uma bateria enquanto utiliza outra, é um upgrade tremendo. Uma outra atualização bem importante dessa câmera aqui é que agora você coloca o cartão aqui pela lateral, que melhorou demais. Antigamente
a versão 1 dela, você tinha que colocar aqui junto com a bateria, e às vezes você estava num gimbal ou estava num tripé, precisava tirar a câmera, e às vezes estava um pouco travado, era algo que dificultava um pouquinho a usabilidade. Então o que eu consigo entender é que essa atualização da ZVE10 realmente trouxe aspectos e especificações muito interessantes para criadores de conteúdo, para aqueles que trabalham com audiovisual, para aqueles que talvez, assim como eu, têm uma FX30 e precisam de uma câmera B que se assemelhe em qualidade, que chegue próximo de qualidade e principalmente o padrão agora de ter os 10 bits, que com certeza vai ficar uma imagem muito mais próxima daquilo que a FX30 entrega. Então, para você que tem a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa câmera, deixa aí nos comentários o que você quer saber, deixa aí nos comentários o tipo de teste que você gostaria que fosse realizado com essa câmera, que eu pretendo trazer alguns vídeos aí para te ajudar, tanto nas configurações quanto nas especificações dessa câmera aqui. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.